Cheguei. Bom Bom dia, dia. Rômulo. Tudo Bom bom? dia, tudo bem, amigos? Felipe, Li, tudo ótimo. Tá estiloso de óculos novo? Felipe é observador. Mudar, né? É meu cartão de visita, né? Ficou Em top. setembro eu mudo o meu. E eu vou ter que ir para Fortaleza mudar o meu, né? Sim, com Para Almirim, certeza. quer dizer. Não perca essa oportunidade de fazer os melhores óculos da sua vida até então. Com essa promessa fica difícil resistir, hein, Rômulo? Atravessar até o Atlântico para fazer isso. Porque aqui está uma pessoa que detesta usar óculos. É mesmo? A gente vai mudar isso, certo? Porque óculos hoje ele não é mais aquele objeto que impactava negativamente a vida dos usuários, né? Eu uso Sim, óculos, eu tenho um grau, que chato, um corpo estranho no meu rosto. Hoje nós vivemos uma nova fase em que você pode adequar, você pode escolher um óculos parecido com o seu estilo de vida, né? E isso faz toda a diferença. tá aí o meu problema. Aqui na minha cidade é complicadíssimo. Os óculos que eu gosto não me servem. A gente vai quebrar isso aí também, viu? Porque você já havia me falado, né? E a gente vai quebrar, a gente vai encontrar uma armação de acetato para você, porque eu sei que você quer muito usar uma, né? Que tenha a ponte, Exatamente. né? Que encaixe no seu septo nasal e que valorize o seu semblante e lhe deixe mais bonita ainda. Exatamente. Mas enquanto eu não acho o meu de acetato, eu uso o meu atualzinho, bonitinho. Pessoal, bom dia quem está chegando agora. Sejam muito, muito bem-vindos. Bom dia, Day. Bom dia, Carla. Bom dia, John. Bom dia, as Óticas Oliveira. Bom dia, Felipe, meu Sérgio, xará. Sérgio Igor, bom dia. A Dai Dias. Carla, bom dia. Olha aí. A galera da Oliveira, na pessoa do nosso amigo Everardo, pai do Rodrigo e da Simara, e da Everlene, esposo da minha chefa, Eliardson, Matheus Salles, meu amigo Matheus e meu cliente Digé. Bom dia, gente. Bom dia, Jusilei, Gabriela e Jéssica, enfim. Bom dia a Silvani, bom todos. dia. Silvani, minha amiga. Um alô para a Ótica Perspective. É isso aí, Felipe, é isso aí. Vai mandando o aviãozinho aí, vai compartilhando essa live com o maior número de pessoas. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, gente. Então compartilha se você acha que existem pessoas aí no seu círculo de amizade, no seu vínculo aí, no elo de amizade que você tem. Compartilha com essas pessoas para que elas sejam impactadas e através desse estilo de vida que a gente vai compartilhar com vocês, essas pessoas comecem a se comportar, se comunicar de forma diferente. Porque como a Ali falou ontem, ali ou foi o Felipe, enfim, quando você muda, o mundo muda à sua volta. Então, hoje é o momento da mudança, é chegada a hora, não existe mais condenação. Você é o único e total responsável pela vida que você vem tendo. Então, a partir de agora, muda o foco, muda a direção se não está dando certo. Vem com a gente, vem por esse caminho. Chega de atalhos. Se atalho fosse bom, ele se chamaria caminho. Então, vamos, rumo ao sucesso sempre. E a live de hoje ela é poderosíssima. Nós vamos falar sobre as 6 leis da autorresponsabilidade. Essas 6 leis elas devem regir sua vida para que você seja autorresponsável, para que você não fira os outros. Nós temos comportamentos no nosso dia a dia que eles são disfuncionais.
E o resultado, muitas vezes, é machucar o próximo, até mesmo sem intenção. E essas 6 leis da autorresponsabilidade, elas nos trazem exatamente isso. Como eu devo me portar para que eu não me fira e não fira os outros também. E você vai perceber que quando uma área da sua vida não estiver tão boa assim, ou você não teve o resultado que você esperava, basta olhar para essas 6 leis. E você vai ter percebido que pelo menos uma delas você deixou de cumprir. Essas 6 leis você deve anotar e deixar em lugares visíveis para você sempre estar recordando, tá? São as 6 leis da autorresponsabilidade, mas para mim são as 6 leis do pilar social, conjugal, família e filhos. Por quê? Porque essas 6 leis, elas são extremamente direcionadas a você, ser humano, com outra pessoa. Vai falar de respeito, vai falar de compaixão, a gente vai falar de vícios emocionais, a gente já falou um pouquinho ontem, e essas 6 leis vêm para quebrar vários vícios emocionais que eu, que você temos. E a partir dessas 6 leis, você vai perceber que, inclusive, não só você, mas as pessoas que convivem contigo, elas vão perceber uma certa mudança, uma mudança de comportamento e de posicionamento. E quando você muda, como eu falei anteriormente, tudo muda em sua volta. Você já parou para pensar que a mudança que você quer, ela tem que partir de você? Você tem que ser a mudança que você espera do mundo, do seu estado, do seu município, da sua casa. Muitas vezes o problema está na sua comunicação. Então passa a se comunicar de forma diferente e percebe, colhe os frutos. Imagina que hoje nós estaremos em um plantio. Nós iremos plantar uma semente, você irá regá-la diariamente e a partir daí você vai observar a planta crescendo, você vai cultivar, podá-la, e isso é uma metáfora que fala do processo, né, do processo de vida. E então, quando você começar a colher os frutos, você vai perceber o sabor desses frutos, que é justamente o comportamento das pessoas mudando em relação a você. A partir da sua comunicação. A partir da sua comunicação. Não espere E mágica. Pode falar. Já falando em comunicação, a primeira lei, ela já é diretamente falando sobre a sua comunicação. A primeira lei que inclusive é a que eu estou no braço. Isso dá para vocês lerem. Não dá. Se é para não dá. Mas eu vou ler para vocês. Se é para criticar, cale-se. Quem aqui gosta de crítica? Levanta o braço ou diz sim aqui no comentário. Ninguém. Mas o pessoal não gosta não, viu, Felipe? Ninguém se acusou. Tenho certeza que ninguém gosta. Nem daquela crítica construtiva. E de construtiva não tem nada, né? Porque a pessoa chega pra ti, ela diz, ei, deixa eu te fazer uma crítica. Não, mas ela é construtiva, pro teu bem. Eu não sei você, mas eu já fico assim, ó. Aí desceu o pau em mim, né? Gente, esse negócio de construtiva não existe. Se você quer falar alguma coisa que agrega aquela pessoa, passe um feedback para ela. Não passe uma crítica, não. Porque ninguém gosta de um crítico. Você já imagina isso? Vai vem um cri-cri. Vai vem ele reclamar de tudo. Vê que eu tô fazendo tudo errado. E a crítica, ela é um vício. Tá? Ela é um vício emocional muito, muito, muito forte.
O Felipe falou aí de crítica construtiva. Só de ter a palavra crítica já dói. Né? Quando você não tem nada de bom para falar, é melhor ficar quieto. Não fala. Você vai criticar, mas você vai dar uma solução. Você vai mostrar, você vai apontar o erro, falar, ó, tá errado aqui. Mas você vai dar uma solução e vai deixar a pessoa sem saber o que fazer. E na maioria das vezes ela já sabe o que está errado. Não precisa você chegar lá e, tem isso aqui, isso errado. Ela já sabe. E essa questão de feedback, gente, feedback ele tem que estar presente na vida das pessoas de sucesso. Se você olhar para... Imagina aí uma pessoa de sucesso. Imagina uma pessoa de sucesso. Pode ser um famoso, pode ser o teu vizinho, pode ser o teu colega de trabalho, pode ser o teu cônjuge. Uma pessoa de sucesso. Um dos segredos do sucesso dessa pessoa, pode ter certeza absoluta, se eu tiver errado, Li e Felipe, por favor, me corrijam. É porque essas pessoas amam feedbacks. Essas pessoas amam feedbacks. Li, fala o que é feedback para o pessoal. De repente tem alguém aqui que não conhece esse conceito. Eu acredito que todos conhecem, mas fala, Li, o que é feedback? Feedback é você dar um retorno para outra pessoa em relação a algum serviço ou produto ou alguma coisa que ela fez. Por exemplo, supondo que eu tenha feito esses óculos com o Rômulo. Qual o feedback que eu poderia dar? Primeiro, se eu gostei. Se em alguma coisa ele não me agradou, mas não é falando assim, olha, seu óculos é ruim, seu óculos para mim não serviu. Não é isso. Olha, Rômulo, eu achei que o óculos ficou grande. Será que dá para ajustar? É falar exatamente aquilo que você está sentindo, aquilo que você vê com muito amor, muita compaixão, sem tom de críticas e de alguma forma que aquilo ali vai trazer uma melhoria para a situação. Se é, por exemplo, você com o seu filho estava almoçando, deixou derramar o copo de suco, o copo de água que ele estava tomando na mesa, derramou dentro do arroz. Qual é a sua reação? A princípio você vai esbravejar. Como seria um feedback? Se acalma, respira, filho, vem cá. Olha, isso não foi legal, não foi interessante. De repente ele estava brincando e na brincadeira derrubou. Esse tipo de comportamento na mesa, ele não é adequado por conta disso, disso e disso. Será que a gente pode fazer de outra forma? Se você não vai trazer uma solução, não aponte os defeitos. Não critique, porque isso aí, em vez de crescer, vai diminuir a pessoa. De engrandecer, vai diminuir. Eu sou professora de ensino médio, então eu trabalho com a faixa etária ali 15, 16, 17 e tem alguns ali de 18 e 14 anos. Esses meninos, eles são constantemente comparados, criticados. Criticados porque não fizeram a tarefa, criticados porque não entregaram no prazo, criticados porque na pandemia eles também, muitos ajudam os pais no serviço doméstico, então são criticados porque não fizeram. E qual é a realidade? Qual é a realidade desse menino dentro do contexto que a gente está vivendo hoje? Como está o emocional dele? A gente não sabe como está o emocional do outro quando nós falamos. É muito simples eu chegar aqui e falar para o Rômulo e para o Felipe ou para vocês palavras agressivas. Aquela pessoa que ela está com o emocional mais ferido, ela não vai receber aquilo como uma crítica construtiva. Ele vai receber aquilo como uma crítica. E dependendo do tom que você usa, se for um tom agressivo, porque tudo está na comunicação, né? A gente já vem falando aí de comunicação há alguns dias. O tom que você usa
ele fala exatamente o que você está sentindo. Se eu estou com raiva, eu tendo a alterar o meu tom para cima, falar mais alto. Se eu estou calma, eu consigo manter o meu tom suave, agradável. Então, o nosso tom de voz fala muito sobre o nosso estado emocional, sobre os nossos sentimentos. Então, cuidado quando você for falar algo para uma pessoa. O feedback, ele é positivo. Ele é você apontar algo que pode ser melhorado. Mas apontar algo que pode ser melhorado de uma forma empática e não de uma forma agressiva. Então, muito cuidado quando você usa o tom. Às vezes, a gente tende a chamar muitas vezes o feedback de crítica construtiva. Mas são duas coisas diferentes. Tá? O feedback é você relatar algo que pode ser melhorado. Muitas vezes ele fala, olha, isso aqui não ficou legal, talvez você possa fazer dessa forma para ficar mais interessante. Né? É você comentar sobre o resultado, se ele é positivo, se você gostou. Elogie também é uma forma, o elogio também é uma forma de feedback, o elogio do produto. Tá? E não é porque, então quer dizer que eu não vou mais falar mal de nada. Se você comeu alguma coisa, por exemplo, aqui em Vilhena tem uma hamburgueria. A primeira vez que eu comi um hambúrguer deles, eu achei o hambúrguer extremamente salgado. Eu chamei o responsável no WhatsApp e falei, olha, eu achei o hambúrguer um pouco salgado. Isso é uma forma de feedback. Porque eu apontei um problema que eu identifiquei e que ele pode ser resolvido. Mas a forma como eu falei foi em tom de feedback, foi um tom ameno. Olha, o hambúrguer de vocês é muito bom, mas eu achei um pouco salgado. É diferente de eu falar assim, olha, o hambúrguer de vocês estava horrível, extremamente salgado. Não muda? Sim, com certeza. Qual que vocês... Demais. Qual que eles receberam como feedback e qual eles receberiam como crítica? É essa a diferença. Às vezes o tom que você usa pode transformar o feedback numa crítica. Então é muito importante você ter cuidado com a sua comunicação. Respondido, Rômulo? E muito bem respondido. E a falta do feedback, ela é muito prejudicial. A pessoa aqui me ligando, mas eu recusei aqui a chamada. A falta do feedback, como eu vinha falando, ela é muito prejudicial. Eu vou contar um fato que logo quando eu me casei, a minha esposa, ela está aí online, ela deve confirmar isso. Eu fui criado pelo meu avô e o meu avô ele era muito rígido, sabe? Não por culpa dele, enfim, era o que ele podia nos dar, sabe? Agricultor, homem simples do interior, porém muito honesto, muito reto. Mas eu tinha alguns costumes que eu adquiri dele, né? E logo que eu me casei, a minha esposa ela tinha o hábito de deixar o creme dental, a pasta de dentes, toda amassada. E aquilo me incomodava. Aí veja você acorda, normalmente eu acordava primeiro e ia para o banheiro, quando eu ia escovar eu me deparava com a pasta amassada, né? Eu começava a ficar chateado. Olha o riso dela aí, ó. O sorriso dela aí, ó. E então assim eu começava a ficar chateado. Mas aí, o que eu fazia? Eu me calava. Aí ela acordava, ela ia lá, fazia um café, eu tomava e ia para o trabalho. Mas qual foi o primeiro sentimento do dia em relação à minha esposa? Vocês estão entendendo? Raiva. E isso eu posterguei, eu protelei por muitos
por muitos meses, eu não lembro se foi mais de um ano, enfim. Mas o fato é que se ela fizesse outra coisa, eu já não estava só chateado, eu estava com raiva, tá entendendo? E aí, coitada, não entendia, eu simplesmente descarregava. Tudo por causa de um creme dental amassado. Uma coisa Foi, desse tamaninho, ó. sim, foi aí que uma vez nós estávamos em uma reunião do Encontro de Casais com Cristo, que nós participamos por muito tempo, né? Quando nós morávamos em Fortaleza, a gente participava, né, ativamente, inclusive aqui tem colegas, irmãos, né, do SCC, Encontro de Casais com Cristo. E aí, numa reunião dessa, eu dei o feedback para ela. E aí ela entendeu. De vez em quando ela se sabota, mas ela amassa lá o creme dental, mas eu já ensinei para os meninos também, né? E aí a gente tem procurado deixar o creme dental bonitinho, né? Isso é a falta do E feedback. começa assim. Começa nas coisas simples. Sim. Imagina se ele nunca tivesse falado. Isso vinha, ó, acumulando com várias e várias e várias coisas. E a raiva das piores coisas que você pode sair acumulando. Porque depois, basta assim uma faísquinha para você explodir. A pessoa diz, nossa, mas eu não te conheci desse jeito, o que está acontecendo? Por que você agiu assim? E a própria pessoa que agiu dessa maneira não sabe por que ela agiu assim. Verdade. Aí depois ela vai querer justificar usando o racional. Mas na verdade foi uma disfunção emocional que aconteceu. É importantíssimo que as pequenas coisas elas sejam colocadas. O que acontece? Você foi criado de uma forma. A outra pessoa com quem você convive foi criada de uma forma completamente diferente. Isso eu não falo só de casal, não. Eu falo de pais e filhos também. A época que você era criança era outra do que é hoje que seu filho é criança. As eras são diferentes, as décadas são diferentes, então, consequentemente, a educação vai ser diferente. Ah, você está dizendo que eu não educo meu filho. Não estou falando desse tipo de educação. Estou falando da vivência dele, das experiências dele, são diferentes da sua na cidade. Então, é muito importante que aconteçam os feedbacks. Não é esbravejando, não é criticando, não é com raiva, não é no momento que você esteja no calor das suas emoções. Mas é depois que você respirou, acalmou, organizou as ideias, e aí você expõe. Filho, vem cá, vamos conversar. Olha, eu achei que dessa forma que você fez não foi legal, não foi interessante, né? Os resultados são esses. O que a gente pode fazer para de repente, tornar isso diferente? Porque seu filho está aprendendo. E pasme, você está aprendendo com ele. A vida é um eterno aprendizado. Eu sou professora de biologia. Ali dentro de sala de aula, em relação à biologia, eu tenho maior conhecimento deles, de todos. Mas em relação à experiência de vida, cada um tem a sua história e é diferente da minha. Então eu aprendo com eles e eles aprendem comigo. E a gente precisa colocar se colocar nesse lugar de igual. Numa das lives eu falei, quando você for falar com seu filho e ele for menor que você, se coloque à altura dele. Abaixo para que você possa olhar nos olhos dele e não coloque ele à sua altura. Se coloque à altura dele. Isso é importantíssimo você fazer zero com as pessoas que estão à sua volta. É você conversar, se comunicar olhando olho no olho. Não fugindo do olhar, não usando o celular para distrair. Gente, não tem coisa mais desagradável do que você querer conversar com uma pessoa e ela falar assim, olha, pode falar, eu tô te ouvindo. Será que tá ouvindo? Quantas vezes você já fez isso com alguém? Da pessoa querer falar com você, muitas vezes os seus filhos, e você pode falar, filho, eu tô aqui ouvindo, mas você tá aqui, ó, no WhatsApp.
no Instagram, né? Você está ouvindo o que o seu filho tem a dizer? Só que eu vou te falar uma coisa. Criança, ela repete padrão e adolescente também. O que você está ensinando para o seu filho não é ele escutar. É ele ignorar. E aí um dia você vai falar e ele vai te dar a mesma resposta. Não, pai, pode falar, ó. Tô te ouvindo. Fala. Fala, mãe, pode falar. Eu tô te ouvindo, mãe. Hoje é você que cuida dos seus filhos. Amanhã são seus filhos que vão cuidar de você. Então criem seus filhos para que eles criem vocês depois. Criem seus filhos igualzinho você gostaria que eles tratassem você na velhice. Porque ela chega para todo mundo. E a gente, querendo ou não, vai se tornar dependente dos pequenos hoje. Hoje nós somos pais. Eu falo nós, eu sou tio, não sou mãe, mas eu tenho 4 sobrinhos. Mas hoje, a nossa época é de sermos pais. Só que vai chegar um momento que os nossos filhos vão se tornar nossos pais. E como você quer que ele cuide de você quando você estiver nessa idade? Quando você estiver mais dependente dele do que ele de você. E a forma como você criar o seu filho isso, hoje vai determinar isso no futuro. Você está criando o seu filho com amor, com afeto, com tempo de qualidade? Ou você só está sendo a figura de pai e mãe? E seu filho é criado por avó, por avô, seu filho é criado por babá. Seu filho passa o dia inteiro na creche porque você precisa trabalhar. Entendo perfeitamente, mas o que você faz à noite quando chega em casa? Qual é o momento que você se dedica a ele? O que você faz no final de semana? Qual é o momento que você se dedica à sua família? As crianças crescem. Crianças que crescem com disfunções emocionais, elas se perdem na adolescência. A gente vê muito jovem hoje se suicidando. O suicídio é uma disfunção emocional. Para você chegar à depressão, primeiro você passa pela disfunção emocional. E a disfunção emocional é muito mais simples de ser tratada do que uma depressão. Quando a pessoa está na depressão, já está ali, ó, no fundo do poço. O poço não tem fundo. Então ela vai se afundando cada dia mais. E uma pessoa que tenta suicídio não é uma pessoa que quer se matar. É uma pessoa que já não vê mais solução para os problemas dela. Ah, mas meu filho é adolescente, meu filho é criança, que problema que ele tem? Muitos. Pode não ser problema financeiro, pode não ser relacionado ao trabalho, mas eles têm muitos problemas. E muitos desses problemas são causados na convivência familiar. Numa separação, uma criança que vive num lar onde os pais se separaram, ela tem uma disfunção emocional gigantesca. Porque o sentimento de abandono do pai ou da mãe que saiu de casa é enorme. Eu conheço meninos que são filhos de pais separados, que as falas deles são exatamente assim: ah, meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Como fica a mente dessa criança e desse adolescente? A razão entende, mas a emoção não entende o abandono, a dor do abandono, a dor da rejeição. Então, cuidado. E aí, às vezes, a gente está naquele calor da emoção daquela situação e a gente fala coisas que não deve, de formas agressivas, de formas que não deve. Você é o adulto da relação. Cuidado como você se dirige ao seu filho. Se você chama o seu filho de burro, você está chamando ele de incompetente. Você está criando uma crença de incapacidade no seu filho. Se você fala que seu filho não consegue, que seu filho é incompetente, que seu filho não faz nada direito, você está criando uma crença de incapacidade nesse menino, nessa criança, nesse adolescente. E ele não vai ter sucesso na vida se ele não resolver esse sentimento dentro dele, essa crença dentro dele, se ele não reprogramar. Se você só valida, só elogia seu filho, sua filha quando ele faz algo direito, você está fazendo seu filho uma máquina de fazer.
Eu preciso fazer bem feito para que eu seja elogiado, para que eu pertença a essa família, para gerar um sentimento de pertencimento. E você está tornando o seu filho um perfeccionista, que também é uma disfunção emocional. Então precisa se ter muito cuidado quando se lida com crianças e adolescentes. Por que eu estou falando de crianças e adolescentes? Porque é o meu nicho, são as pessoas que eu convivo todos os dias. Eu trabalho todos os dias. São as pessoas que eu mais conheço as dores. Desse público infantil e adolescente. Então, cuidado ao tratar teu filho, tua filha. Cuidado quando você for discutir com seu cônjuge na presença deles. Criança e adolescente, eles repetem padrões. Eu vivi durante muito tempo nos meus relacionamentos, né, nos namoros, padrões que a minha mãe e meu pai conviviam em casa e faziam na minha frente. E isso é doloroso. Então, cuidado no trato dos filhos. Eu não sou mãe, Felipe não é pai, o único pai aqui é o Rômulo, né? Mas Sou pai pelos eu três. sou filha. Eu sou filha, o Felipe é filho, ele sabe, e o Rômulo é filho e é pai. Ambos filhos de pais separados. Sabe exatamente do que eu estou falando. E voltando aqui à primeira lei, eu queria ler aqui, me permitam ler, a primeira lei: se é para criticar, cale-se. No dicionário da língua portuguesa, criticar significa examinar com critério, notando a perfeição ou os defeitos, mas significa também falar mal ou censurar algo ou alguém. Por favor, não venha me dizer que as suas críticas são construtivas e que o objetivo real é ajudar o outro. Eu nunca vi, em toda a minha vida, alguém criticando o outro, pensando sinceramente em ajudar. Como você se sente quando alguém te olha e, com um tom de quem sabe mais do que você sobre o assunto, diz: olha, vou fazer uma crítica construtiva, mas é para o seu bem. Bastam essas duas palavras, crítica e construtiva, serem pronunciadas, que o semblante cai. O olhar baixa, a pessoa se prepara para uma bordoada que está por vir. Se o foco e a intenção fossem de fato positivos, ela não faria uma crítica. Ela se calaria ou daria uma ideia. Diria algo em que o foco fosse o acerto, não o erro. Algo que colocasse o ouvinte para cima, não para baixo. Se você é daqueles que adoram criticar e analisar tudo e continua achando a crítica um mal necessário, experimente, em vez de fazer uma crítica, dar uma sugestão ou uma ideia. Você verá que os resultados obtidos serão muito maiores e as pessoas farão questão de sua companhia e orientação. Algo que não acontece com os que gostam de criticar. Lembre-se que é muito mais fácil criticar, é muito mais cômodo falar o cisco nos olhos dos outros, porém isso impede de vermos a trave nos nossos olhos. Quando paramos de criticar, nosso foco passa a ser a nossa solução. Passa a ser a solução e não o nosso problema. Nosso subconsciente passa a se responsabilizar pelos acontecimentos e, de maneira mágica e inconsciente, as decisões e atitudes se tornam mais acertadas, proativas, maduras e, finalmente, mais produtivas. Fantástico. Tá fazendo sentido, gente? A live tá agregando, porque aqui hoje a live ela não é todinho. Com todo respeito ao todinho, ele é maravilhoso, é bem docinho. Mas aqui hoje é uma live raiz. É para transformar, para você pegar esse conteúdo e levar
para o cotidiano da sua vida, para você verificar como que anda a sua comunicação. Porque o que você comunica, você colhe mais na frente. O que você pensa vai se tornar um sentimento. E esse sentimento vai te gerar automaticamente uma crença que é autorrealizável. Ela vira uma ação. Muito antes de você pensar. O nosso lado emocional, ele é muito mais rápido do que o lado racional. Por quê? Porque lá atrás, lá na pré-história, os seres humanos que sobreviveram, por exemplo, quando vinha um leão bem na frente, pronto para te fazer de almoço, não foram aqueles que pensaram, peraí, deixa eu ver se tem por onde eu correr, deixa eu ver se tem para onde eu subir, deixa eu planejar como que eu vou fugir. Esses aí o leão devorou e ainda, ó, limpou o dente com os cabelos deles. Aqueles que sobreviveram foram os que deram resposta emocional. Foram os que nem pensaram, que saíram correndo voado, como diz aqui no Ceará. Então, o nosso lado emocional, ele é muito mais rápido. Então, por isso que eu digo, cuidado com a comunicação de vocês. Porque essa comunicação vai gerar um pensamento, que por consequência vira um sentimento, que vira uma crença. E toda crença é autorrealizável. E continuando na comunicação, a segunda lei, gente. Se é para reclamar, dê uma sugestão. Se é para reclamar, dê sugestão. A definição da palavra reclamar é muito clara e não dá margem para outra interpretação. Reclamar é exigir para si, reivindicar. E em outra abordagem, significa também queixar-se, protestar e lamuriar. Gente, as palavras têm poder. Quando você fala, quando você reclama, você atrai isso para si. Tá? Então, cuidado. Você atrai isso para si e você atrai para os outros. Quando você reclama de alguém falando que essa pessoa ela é chata, ela é inconveniente, você está tornando aquela pessoa chata, aquela pessoa inconveniente, você está atraindo para ela e para si algo negativo. Então, quando você reclama de algo ou de alguém, que tal sugerir em vez de reclamar? Que tal dar uma sugestão? É o que o Rômulo estava falando. Quando essa lei, ela casa direitinho com a primeira. Se é para te criticar, cala-se. Se é para reclamar, sugira. Dê sugestões. Casa direitinho. Se você traz uma ideia, uma sugestão para melhoria, provavelmente vai ser muito mais aceito do que a sua crítica e a sua reclamação. Tá? A única coisa real que se consegue com a reclamação e a lamentação é provar a incapacidade do outro, deixando claro que quem reclama é, na teoria, superior e mais capaz. Outra, dentre as centenas de passagens bíblicas que falam sobre o perigo de se proferir palavras contaminadoras. Pessoas que reclamam, pessoas que criticam, são pessoas tóxicas. O que acontece quando a gente tem uma toxina? Ela se propaga. Tá? Então, são pessoas contaminadoras. Está em Efésios 4:29. Diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, contaminadora, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E qual é a semelhança entre a segunda lei da autorresponsabilidade e a primeira? Alguém aqui chuta? Podem falar, gente. Aqui não tem certo e errado. Ninguém vai ser punido por falar alguma coisa que não estava tão alinhada. Tem algo que é o ponto-chave entre a primeira e a segunda. E ali acabou de citar, assim, com outras palavras. É o foco. Quando você critica, quando você reclama, o foco está no problema. Se o problema era deste tamanho, na hora que você critica, ó,
Na hora que você reclama. Mas na hora que você se cala, ou depois que você toma um pouco mais de consciência, respira, e vai lá e faz uma sugestão, o seu foco agora está na solução e não mais no problema. Paulo, é exatamente isso. É importante aceitar as dicas e assimilar essas sugestões. Só o que que acontece? Às vezes você dá dicas, às vezes você dá sugestões, a pessoa ela escuta, mas ela inconscientemente ou pela não responsabilidade dela, de repente ela acha que aquela dica sua, aquela sugestão sua não serve para ela e ela não acata. Quando você dá uma dica, quando você dá uma sugestão, o nome já diz, é sugestão, você está sugerindo. Se a pessoa vai aceitar ou não, é responsabilidade dela. A sua parte você fez, o seu papel não é criticar, não é reclamar, é sugerir, né? Dar uma ideia, falar, olha, faça desse jeito que pode ser melhor. Mas se ela vai seguir a sua sugestão ou não, é com ela. Já não é mais responsabilidade sua, tá bom? E eu estou lembrando agora, a gente no Coaching Integral Sistêmico temos uma ferramenta extraordinária para saber quando e como fazer uma sugestão, que é a linha de Losada. Ela é extraordinária. Pode prosseguir, Ron. E ainda continuando aqui na resposta do nosso amigo Paulo Henrique Salles, muito cuidado, muito discernimento. O discernimento ele tem que caminhar. Aliás, nós temos que caminhar agarrados do discernimento. Porque muitas vezes a gente tem perto, bem pertinho, pessoas muito tóxicas que criticam de uma forma disfarçada, chamam de sugestão. Então, observe a vida dessas pessoas e primeiro se afaste, para não dar margem. E se você ainda não se posicionou, ainda continua próximo dessas pessoas, observem os resultados dela. Observe o que essa pessoa faz. Se for um homem, uma mulher, como esposo, como esposa, antes de você acatar uma sugestão dessa pessoa. Tome muito cuidado. Tenha uma peneira. O Felipe outro dia trouxe aqui uma peneira, eu achei super interessante. Felipe é fantástico. Né? Tenha uma peneira aonde você consiga garimpar somente aquilo que é importante para você. Né? É uma espécie de metabolização. Né? Você vai metabolizar, você vai peneirar, você vai garimpar aquilo que é para você. Né? A palavra de Deus fala que tudo é permitido, mas nem tudo convém. Então, muito cuidado, viu? Muito cuidado, porque existem muitas pessoas que você até chama de amigo, e cuidado, né? Que vem te dar uma sugestão, mas na realidade ele está te fazendo uma crítica construtiva. Né? E nós já vimos na lei, na primeira lei, que esse tipo de crítica construtiva é uma disfunção emocional. Essa pessoa ela é viciada em criticar, coitada, está vivendo crenças que não são delas, que ela adquiriu, que ela pegou de outras pessoas, talvez lá na infância, como excelente educadora que né? Ela é vítima de outras vítimas, de pessoas que também tinham crenças limitantes, eram viciadas em receber e aí se tornaram viciadas em criticar também. Deixa eu só pegar um gancho aqui do que o Rômulo falou. A crítica e a reclamação, ele é alimento do nosso ego. Quando a gente critica, quando a gente reclama, a gente está alimentando o nosso ego. Mas olha que interessante. A reclamação, ela pode ser uma fuga da autorresponsabilidade. Porque geralmente, quando você reclama, você está culpando outra pessoa. Então, você não está sendo autorresponsável por aquilo que está acontecendo à sua volta. Certo?
O que acontece, então? Uma pessoa que ela reclama de alguém ou de um almoço, por exemplo, ela está tirando a autorresponsabilidade de si. Primeiro, eu vi isso num vídeo que eu assisti. Se você trabalha o dia inteiro em casa e a sua esposa se você trabalha o dia inteiro fora e a sua esposa trabalha o dia inteiro em casa, e às vezes o almoço ele não está do seu agrado, a primeira pergunta é o que aconteceu? Porque o que acontece, muitas vezes, a gente tem um padrão, né? Eu falo porque quem cozinha aqui em casa sou eu. A gente tem um padrão. Mas em um determinado dia as coisas não acontecem da forma que a gente planejou. E aí a gente não consegue fazer da forma como a gente sempre faz, ou melhor. Uma pessoa sem autorresponsabilidade, ela vai criticar, ela vai reclamar do almoço. Uma pessoa autorresponsável, primeiro ela vai se perguntar o que aconteceu. Qual o motivo do almoço não ter saído como costumava sair, ou de repente não ter saído no horário que costuma sair. Certo? Então, quando você precisa observar suas atitudes para ver se você não está tentando culpar outra pessoa e fugindo da sua autorresponsabilidade. Então, é muito importante, porque tudo isso que a gente está falando são vícios emocionais. Criticar, reclamar são vícios emocionais. E são fugas da autorresponsabilidade. Então, precisa fazer uma avaliação do porquê. Tudo na vida tem um porquê. As coisas, elas acontecem por causa de alguma coisa, porque aconteceu alguma coisa. Então, pergunte-se o porquê, antes de você tirar as suas conclusões. Muitas pessoas arrogantes, prepotentes, egocentristas, egoístas, elas costumam primeiro ver o resultado para depois perguntar o porquê daquele resultado. Então, se o resultado não agradou, vai criticar, vai reclamar, vai agir de uma forma insensata e vai machucar o outro. Então, sempre pergunte-se primeiro o porquê e busque a causa daquele acontecimento, porque tem uma causa. Não aconteceu do nada. E trazendo essa lei da autorresponsabilidade, que é, se é para reclamar de sugestão, trazendo isso para o pilar profissional, olha como tem uma fuga de autorresponsabilidade quando a pessoa diz, meu emprego não presta porque meu chefe não investe em mim. Tá difícil de achar emprego porque tá na crise. É difícil empreender no Brasil porque aqui tudo é caro. Olha para onde é que tá, toda vez. O problema é o chefe, o problema é a empresa, o problema é o mercado, o problema é o Brasil. E o que essa pessoa pode fazer quando ela diz isso? Se o problema é o Brasil, como é que ela vai mudar um país continental? Não vai. É fuga da autorresponsabilidade. Agora, quando você diz, opa, o Brasil tem seus problemas, mas ele também tem as suas oportunidades. E o que eu posso fazer para aproveitar essas oportunidades? Porque tem gente aí que está aproveitando. Então, o que eu não estou fazendo, que outras pessoas que estão fazendo e estão tendo os resultados que eu quero? E outra coisa, a reclamação ela pode ser uma tentativa de chamar a atenção, tá? Isso aí está intimamente ligado ao ego. Às vezes a pessoa ela não aparece o tanto quanto ela gostaria de aparecer, ela não é vista o tanto quanto ela gostaria de ser vista, e aí ela começa a reclamar e encontrar problema em tudo. Numa tentativa desesperada de chamar a atenção para si. É como se gritasse, ei, me olha, me veja, eu estou aqui. Só que faz isso de uma forma completamente disfuncional, uma forma completamente errada, uma forma completamente tóxica. E pessoas que reclamam, em vez de chamar a atenção para si, ela afasta as pessoas dela. Há pessoas que reclamam, que criticam, elas tendem a ficar isoladas. Porque ninguém gosta de estar perto, porque são pessoas extremamente tóxicas. Que você chega perto, você sente a energia do seu corpo lá embaixo.
E ali falando agora, eu lembrei de um caso que eu conheço, de uma pessoa que para ela tá fazendo um bem maior do mundo. Quando você, por exemplo, vai lá e diz, eu tô passando por isso, sei lá, não tá muito agradável. Aí a pessoa, na boa vontade, na boa intenção, que a gente sabe que boa intenção aquele lugar lá tá cheio, ela vai lá e traz todos os problemas dela como se fossem muito maiores do que os seus. A expectativa de que você, essa pessoa tá muito pior do que eu. É que ali você percebe que aquela pessoa é viciada em reclamar, porque toda vez que você traz alguma situação desafiadora, essa pessoa vai lá e joga o lixo dela de em cima de você, vai lá te soterrando. E, gente, você que está aqui conosco, está fazendo sentido esse conteúdo para você? Se estiver fazendo sentido, digita sim aqui, escreve aqui para a gente, dá esse feedback, olha o feedback voltando aí. É importante demais para a gente esse feedback. E se estiver fazendo sentido, compartilha aí com o maior número de pessoas. Vamos ajudar o mundo a se tornar um lugar bem mais bacana, porque o mundo já é um lugar extraordinário. Deus fez um mundo maravilhoso para que nós habitássemos e reinássemos sobre ele. Então vamos povoar o mundo de bons pensamentos, de pessoas, de atitudes, para que nós vivamos num local bem melhor. E seguindo aqui, vamos para a terceira lei, que diz assim: se é para buscar culpados, busque a solução. Como a crítica, a busca pelos culpados é uma maneira simples e rápida de se desresponsabilizar pelo mundo em que vive, pelos acontecimentos, pelos fatos e pelos resultados obtidos. É muito fácil olharmos para os erros dos outros, porém é difícil percebermos os nossos. Em nível neural, isso é um grande perigo, pois o hemisfério direito é o lado realizador do nosso cérebro. Ao receber a mensagem que o resultado insatisfatório obtido foi por culpa dos outros. Olha aí, gente. Cria-se o seguinte diálogo interno. Por que mudar e fazer diferente, se os resultados negativos foi culpa do outro? Dessa maneira, a pessoa continua a repetir os mesmos erros, sem aprender com eles. Afinal, se eles são os outros, os responsáveis por tudo, isso está assim. Os responsáveis por tudo isso está assim. Por que eu deveria mudar? Os outros que mudem. Tá vendo? Mais fuga de autorresponsabilidade. Mais fuga. Por que mudar se os políticos são corruptos? Olha aí, gente, muito atual, muito atual. Por que mudar se os políticos são corruptos? Por que mudar se o meu professor é ruim? Por que mudar se o problema é minha esposa, que é crítica e reclama de tudo? Por que mudar se o problema é a minha equipe? É a minha equipe que é desmotivada e não corre atrás das vendas? Por que mudar se o juiz é corrupto e o meu time sempre perde? Por que mudar? E eu não sei se você citou, eu acabei não prestando atenção, mas tem um exemplo aqui no livro também, por que mudar se o meu professor é ruim? Acabei de dizer. E eu fiz todo o meu ensino médio na escola pública. Eu escutei isso demais. As pessoas diziam que eu era doido, né? Por que tu tá estudando, professor? É ruim a professora passar a aula todo dia falando da novela das 9, eu vou estudar pra quê? Eu vou estudar, independente do professor ser bom ou não, independente do sistema educacional brasileiro ser bom ou não, porque quem vai colher os frutos da minha educação sou eu, não é a professora, não é o sistema educacional, não são os políticos. Quem vai colher os frutos sou eu. Exatamente. O Felipe falou de educação, né? Eu cresci ouvindo a frase:
Quem faz a escola não é o professor, é o aluno. E é exatamente isso. Você pode estudar na melhor. Você pode. E isso eu trago para a vida. Você pode trabalhar no melhor emprego do mundo. Você pode estar no melhor lugar do mundo. Se você não determinar e não agir, tudo vai estar ruim para você. Porque você não está aproveitando as oportunidades. Tá? Porque você não está aproveitando as oportunidades. Então, não é a empresa que é ruim. Talvez você, como funcionário, não esteja dando o seu melhor. Não é o seu chefe que é ruim. Talvez você não esteja se comunicando com ele da forma correta. Você não esteja interagindo. Você não esteja aceitando o que ele tem para te ensinar da forma correta. A minha esposa, né, o meu marido, ele não presta. Mas como que é o seu comportamento com ele? Você é aquele tipo de pessoa que ele deixou a toalha em cima da cama e você esbraveja, você xinga ele de tudo, menos de santo? Ou que nem o Rômulo citou a questão da pasta de dente. Se o Rômulo não tivesse tido consciência e dado esse feedback para a esposa dele, talvez resultaria numa separação. Sim, numa separação. Porque as pequenas coisinhas, elas vão acumulando e vão se tornando grandes. Você já viu como que começa uma bola de neve? Isso é muito fácil você assistir em desenhos. A bola de neve, ela começa pequenininha e ela vai rolando montanha abaixo. E conforme ela rola, a bola de neve vai aumentando. É exatamente isso. Às vezes você deixa passar a mínima coisa sem você sentar e conversar e alinhar. É uma questão de alinhamento. Você precisa sentar com a pessoa, conversar e alinhar algumas coisas. Se você deixa passar e você vai acumulando, vai guardando aquele sentimento de você, chega uma hora que você explode. Quando você explodir, meu amigo, é igual Hiroshima e Nagasaki. É destruidor, é devastador, não sobra um. Então precisa tomar muito cuidado, tá? Você precisa ser autorresponsável, você precisa tomar muito cuidado com as suas ações, com os seus vícios emocionais, não alimentar os seus vícios emocionais, não alimentar o seu ego, não querer ser melhor que os outros. Às vezes você é melhor, você tem um conhecimento maior, mas passe isso de uma forma positiva e não querendo se impor. Eu sou superior. Eu vou trazer de novo a forma do professor. Geralmente os alunos ficam todos sentados, o professor fica em pé, né? Qual é a visão que o aluno tem do professor? O professor é grande, o professor é enorme. A mesma coisa somos nós, pais, quando nós conversamos com o nosso filho, o filho olhando para cima e você olhando para baixo, você é muito maior que ele, você é gigante perto dele. Então precisamos ter empatia, se colocar no lugar do outro, tá? Para que a gente não aumente as nossas disfunções emocionais, para que a gente haja com autorresponsabilidade, a gente não machuque o outro também. E fazendo aqui um rápido exercício com vocês, para vocês entenderem na prática o que a Ali acabou de dizer. Quando eu estou falando aqui, ó, a minha câmera do celular está praticamente em linha reta com o meu olho. Então vocês entendem que eu sou um parceiro, que eu estou aqui, ó, lado a lado com vocês, na mesma altura falando. Agora, se eu estivesse falando assim, ó, você precisa ser autorresponsável. A sua vida está desse jeito porque você agiu dessa forma. E fica tranquilo, tá tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Arrogância. Percebe a diferença? Eu não escutaria uma frase dessa. Só pela forma como ela foi dita. Verdade. Aqui vocês conseguem olhar nossos olhos. A gente não está acima nem abaixo de vocês, a gente está igual. Isso é verdade. E é justamente a comunicação. Olha só, a gente vem falando, já estamos na terceira lei, partindo para a quarta, e a gente está falando
em comunicação. Como você tem se comunicado? Eu, como vendedor, né, eu me intitulo e sempre direi isso. Eu sou um vendedor. Eu vendo minha ideia, eu vendo os meus produtos, eu vendo a solução que o meu produto causa na vida do meu cliente. E por muito tempo eu comunicava aqui. Eu comunicava assim. Muitas vezes até em treinamentos de venda eu já cheguei a falar para os meus mentorados, para os meus colegas que estavam participando dos meus treinamentos, que a gente tem que tratar as pessoas como nós gostaríamos de ser tratados. Eu estava redondamente enganado. Quem trata o seu cliente, quem é vendedor aí, quem atende um cliente, independente de você vender um produto, um serviço, quem está aqui conosco, que tem isso, tem esse pensamento consigo, que trata seu cliente como você gostaria de ser tratado. Fala eu aí. Não precisa ter vergonha, não. A gente vai desconstruir esse pensamento agora. Rapidinho aqui. Alguém aí? Rodrigo? Se você fala isso, se você se comunicava dessa maneira, hoje é o dia da gente quebrar esse negócio. Parece que não tem não, né? Todo mundo aqui é craque. Todo mundo aqui já sabe, né? Todo mundo fez o assessment, né? Vamos lá. Gente, eu tenho mais de 18 anos de experiência no ramo de vendas, certo? Apesar de parecer um menino, né? Mas eu já tenho... Eu trabalho desde os 13, né? Eu tenho 36 anos. Gosto de tratar o cliente sempre bem, né? Mas eu lhe digo, nunca trate o cliente da maneira que você gostaria de ser tratado. Porque você é uma pessoa, o cliente é outra. Trate o cliente da maneira que ele quer ser tratado. E isso entra em uma seara de vendas que nós, os vendedores, sabemos bem, que são as fases, os passos, as etapas da venda. E no momento da sondagem, que é a segunda etapa, a segunda fase da venda, é o que você vai ver. E a partir do momento que você vislumbra ali, que você olha para o seu cliente, para o seu persona, ele já está comunicando, porque tudo comunica. As expressões, o que ele veste, o que ele fala, tudo está te comunicando quem é ele. E você aprenda, amigo. Rodrigo, Everardo, Danúzio, todos que estão aqui conosco. Não é só o cliente. Só concluindo, Felipe, não é só o cliente, é as pessoas. Trate as pessoas não da maneira que você gostaria de ser tratado, mas da maneira que elas querem ser tratadas, querem e gostam de ser tratadas. Ok, Felipe. Eu não sei se eu revelo qual é o tema da nossa próxima série de live, porque tu acabou de citar assim rapidinho um pouco do próximo tema, que foi sobre o assessment, sobre como é tratar a outra pessoa da forma que ela gostaria de ser tratada, como saber isso e como tratar. Isso faz uma diferença gigantesca que vocês não têm noção. Isso é verdade. Eu vou citar assim um rápido exemplo falando sobre mim. Que eu tenho um perfil de ser mais rápido, de ser mais ágil, de gostar de dinamicidade, de ter foco em resultado. Aí imagina que eu fosse falar da mesma forma que eu gostaria de ser tratado com uma pessoa que é mais calma, que ela é mais paciente, que ela gosta de um passo a passo. A pessoa ia se sentir atropelada. Isso. E assim, ó, Paulo Henrique de novo aqui, ó, ele é conselheiro tutelar, né, aqui da cidade de Umirim. Aí ele fala que no meu caso, eu
o meu cliente é a sociedade, né? Eu procuro sempre atender com educação, procurando resolver o problema o mais rápido possível. É muito complexo o teu público, muito complexo porque você trata de pessoas de várias classes sociais e a maioria delas é aquele povo bem mais carente, que tem um nível cultural, um nível educacional bem mais escasso. Mas, o que eu te digo, procura entender. Existe um método de atendimento não só para vendas, mas existe um momento em que você vai sondar aquela pessoa e aquela pessoa vai te falar palavras-chave para que você entenda o problema dela e oferte justamente a solução. E uma das soluções principais é tratá-las como elas são acostumadas, ou se elas não são acostumadas a ser tratadas assim, você ofertar um tratamento diferenciado respeitando aquela pessoa. Muitas vezes, essas pessoas nunca se sentiram respeitadas e você vai impactar positivamente essas pessoas. E isso não foge do tema da terceira lei, né? Que se é para buscar culpado, busque a solução. Então, você começa ganhando no seu atendimento, independente do que você faça, na sua comunicação em casa com os seus filhos, né? Os trate como eles gostam de ser tratados. E aí você vai ter essas pessoas mais perto de você. Só pegando um gancho aí da sua fala, Rômulo, às vezes acontece de nós tratarmos a pessoa, que nem o Paulo falou, com respeito, com educação, e essa pessoa não devolver da mesma maneira. Entenda que cada um está acostumado a um ambiente diferente. Talvez a forma como a pessoa esteja te tratando é a forma como ela foi tratada a vida inteira. Cai exatamente nisso que o Rômulo falou. Às vezes a pessoa ela não tem o hábito de ser tratada com respeito, com educação. Então ela não sabe como fazer também. O que fazer neste momento? Mantenha calma e continue o seu atendimento normalmente, sem ser agressivo ou sem devolver no mesmo tom. Porque já aconteceu, e eu já presenciei cenas assim, do cliente chegando numa loja, ser estúpido com o vendedor e o vendedor devolver com a mesma estupidez. Isso é um erro, tá? Então você continue sendo cordial. Porque às vezes é a única forma que ela sabe se comunicar. Tem famílias que elas falam gritado. E aí você vai falar com a pessoa e fala, mas por que está gritando? A gente nem está brigando. Mas é a forma que ela se comunica dentro da casa dela. Então, cuidado, porque as diferentes comunicações, elas também existem. E quando a gente lida com um público maior, que é a sociedade, a gente se depara com essas diferenças de comunicação. E o que a Ali trouxe é justamente um exemplo de ser autorresponsável. Independente da outra pessoa ser grosseira, da outra pessoa ser neutra, ou da outra pessoa ser muito carismática, você mantém o seu posicionamento, sabendo quem você é. Isso é ser autorresponsável. Quer ver uma fuga da autorresponsabilidade? É o exemplo que a Ali trouxe. Não, se o cliente chegar assim, assado, gritando comigo, eu vou gritar mais ainda com ele. Barraqueiro. Aí não, mas se o cliente vier bem mansinho, dando bom dia, aí eu vou tratar ele bem. Isso é fuga da autorresponsabilidade. É isso mesmo. Às vezes a gente não sabe o dia da pessoa e a pessoa não sabe o nosso dia, tá? Eu já vivi várias situações, eu já fui de sair brigando no meio da rua. Vergonhoso isso, gente, mas é necessário, trouxe para mim aprendizado, porque eu não vejo nada como uma falta de aprendizado. Eu acho que cada dia nosso a gente tem um aprendizado. Aliás, tarefinha para vocês, viu? Anotarem no final do dia os aprendizados de vocês durante o dia. Isso ajuda muito você saber quem você é e a identificar algumas coisas, alguns vícios, alguma falta de autorresponsabilidade também. Então, a gente não sabe como foi o dia do próximo. E às vezes isso aqui é o suficiente para a pessoa explodir com você, na sua mão. Às vezes nem é para você.
Isso acontece muito em casa. A pessoa que trabalha fora teve um dia cheio, e aí quer chegar em casa, quer o quê? Sossego. Aí o filho fica assim, papai, papai, mamãe, mamãe, vamos brincar comigo, não sei o quê. Ou o cônjuge quer atenção também, e aí você explode. O problema não é com aquela pessoa, mas você explode na mão dela. E isso aí desgasta qualquer relacionamento. Seja ele pais e filhos, seja ele conjugal, seja ele dentro da sua família, com seus pais, com seus irmãos, seja ele com qualquer tipo de relacionamento, um relacionamento de amizade, um relacionamento profissional. Então, ter inteligência emocional, saber lidar com seus sentimentos ali, e saber que aquele sentimento, você vive ele, mas ele não pertence, ele não precisa morar dentro de você, e você deixa ele ir embora, você sentiu no momento. Gente, o sentimento de raiva, ele dura alguns segundos. Mas a gente passa o dia inteiro com raiva porque a gente fica revivendo e remoendo aquele acontecimento que vai nos gerando raiva. Isso nos causa ansiedade. Então, você que passou por um estresse no trabalho, aquela raiva que você sentiu, ela durou segundos. O problema é que você não consegue fazer ela passar. Você não consegue deixar ela embora porque você fica revivendo aquela situação. Então, cuidado. Quarta lei da autorresponsabilidade. Se é para se fazer de vítima, se faça de vencedor. Fala mais, Felipe, sobre isso aí. Se fazer de vítima dá o mesmo trabalho, até dá mais trabalho do que se fazer de vencedor. Como assim? Quando você se faz de vítima, você está automaticamente tirando todo o controle que você tem da situação. Porque é uma vítima, não tem responsabilidade da situação. O que ela pode fazer se ela é vítima? Agora, quando você se posiciona como vencedor, seu radar, seu olho já está caçando a solução, uma forma de fazer diferente. E é justamente isso que o exemplo que a Ali trouxe agora do vendedor também é. Por exemplo, se o vendedor se fazer de vítima, mas aí o cliente é muito ruim, os clientes aqui são muito ignorantes, essas velhas, tudo abusado, ainda mais velho do interior, né? Agora, quando ele se faz de vencedor, ele diz, ok, ela pode até não ser a coisa mais maravilhosa do mundo, mas quem manda na minha educação, na minha forma de falar, sou eu, não é o outro. Percebe a diferença? Que você que por muito tempo, sei lá, trabalhou em uma grande empresa e de repente, por algum motivo, se viu fora do mercado de trabalho. E do nada brilha uma luz no fim do túnel e você olha para aquela luz e segue. E ao longo do tempo, você vinha se fazendo de vítima, você vinha dizendo que acabou, que o tempo não jogava mais no seu time, que estava ruim. E de repente você vira o jogo e ao invés de estar com os ombros baixos, você mudou a comunicação. Olha a comunicação chegando aí de novo. Tudo passa por ela, né? Tudo passa por ela. Essa quarta lei, ela é comunicação pura. Você passou a se comunicar exatamente o oposto do que você vinha se comunicando. Antes você era vítima e agora você é um vencedor. Você é um vencedor. Nós temos um hábito, né, de profetizar nas nossas próprias vidas palavras, profecias de vitórias, né? A gente tem esse hábito de dizer eu sou mais, eu sou muito mais.
eu sou próspero, eu sou vitorioso, eu sou um grande empresário, eu sou um empresário de sucesso, os meus clientes me admiram, os meus clientes amam ser atendidos por mim, os meus alunos, eles esperam por mim, porque eu consigo passar o conteúdo que eles precisam. Enfim, nós temos esse hábito, e esse hábito dá muito mais sentido à vida que a gente vem vivendo, a vida que a gente escolheu viver. Porque, gente, amar, ao contrário do que muitos pensam, amor ele não tem muito a ver com sentimento, não. Amor tem a ver com decisão. Amor tem a ver com decisão. E se você decide amar, você vai amar. Se você decide viver como vitorioso, você já é vitorioso, é real, aconteceu. Agora, se você vem se lamuriando, se você vem se espraguejando, se você vem se condenando, infelizmente a sua vida vai ser de um condenado. Mas eu tenho certeza que aqui nós estamos com vitoriosos, com pessoas que profetizam, a partir de agora, pelo menos, profetizam vitória em sua vida. Porque é assim que nós temos que ser. Deus nos fez para vivermos em um mundo abundante. A escassez não faz parte de nós. Que nós possamos abrir mão de toda crença de escassez, de toda crença que nos limita a viver o extraordinário, porque foi para isso que Deus nos fez. Eu quero trazer para vocês a infância. Vocês sabem como vocês tornam os filhos de vocês vítimas? Ou como muitas vezes vocês se tornaram vítimas? E é lógico que eu vou falar disso na infância, mas a proporção disso vai aumentando conforme a pessoa cresce. Quando você era criança, ou quando seus filhos eram crianças, em qual momento você dava mais atenção para ele? O momento que ele estava saudável ou o momento que ele estava doente? Provavelmente a resposta foi quando meu filho está doente. Então o seu filho ele está interpretando que quando eu fico doente, eu ganho atenção. Quando eu estou saudável, eu não mereço atenção. Quando você sofre, passa por alguma situação e você sofre, as pessoas elas tendem a te dar a atenção. Então você entende que quando você é uma pessoa sofredora, você ganha atenção. Quando você é uma pessoa que não está no momento de sofrência, né? Você não ganha a atenção que você deseja ou que você acha que você merecia. E assim você vai se tornando vítima de si mesmo. Assim você vai criando um filho vitimista. E quanto mais a criança, o adolescente, o jovem, o adulto, ele caminha nesse trajeto de eu preciso sofrer para eu ter atenção. Eu preciso estar sempre mal para eu conseguir a atenção. Só que pessoas assim, elas não conseguem atenção o tempo todo. A atenção que elas gostariam, o carinho que elas gostariam. Se você está dentro de um relacionamento e você se faz de vítima o tempo todo, o seu relacionamento ele vai terminar. Ele tem prazo para terminar. Porque ninguém suporta ficar perto de uma pessoa vitimista. A não ser que essa pessoa também seja auto-vitimista. Aí vai ficar uma pessoa se apoiando na outra, né? A pessoa vitimista vai ouvir a dor da outra, que é vitimista, e as duas vão ficar ali compartilhando e se apoiando. Gente, é alarmante o número de pessoas que acessam sites e até mesmo grupos de Facebook e WhatsApp relacionados à depressão. São pessoas depressivas que estão ali junto com pessoas depressivas e ficam uma alimentando o vício emocional da outra. Na minha cidade, há 2 ou 3 anos atrás, tinha um grupo de meninas que elas
combinaram de se suicidar no mesmo dia, ao mesmo tempo, na mesma hora. Eram meninas adolescentes, jovens, que tinham dores diferentes, mas tinham dores. Em vez delas procurarem ajuda com quem realmente podia ajudar, elas ficavam ali, uma apoiando a outra. Até que elas decidiram que todas nós vamos nos suicidar, marcaram um dia, uma hora. Muitas conseguiram, outras não, porque os pais conseguiram descobrir. E, enfim, as pessoas elas procuram pessoas com o mesmo padrão delas. Então, a tendência de você procurar uma pessoa que vai alimentar o seu vício emocional, e se seu vício emocional for o vitimismo, é muito grande. Se você é uma pessoa viciada em criticar ou ser criticada, você vai procurar alguém que busque alimentar o seu vício. E assim são todos os vícios emocionais. É como se fosse a nossa dosinha de veneno diária. A gente toma a nossa dosinha de veneno diária quando a gente fica alimentando os nossos vícios emocionais. E quem é vitimista, ela vai estar sempre ali tentando alimentar o vício de vitimismo dela. Então, cuidado, porque o vitimismo também te deixa sozinho. E uma forma de perceber se você ainda está com certa dúvida, né? Será que eu estou realmente me alimentando do vício da outra pessoa e a outra pessoa do meu? Duas formas de você perceber. Qual tipo de comparação vocês fazem? É o tipo de comparação, tipo assim, a minha vida tá ruim. Aí o outro vem e traz mais desgraça. Tipo assim, fica um querendo ver para quem tem a vida mais ferrada do que a do outro. Vício em vitimização, com toda certeza. Ou quando você busca alguém novo, ou já está no seu casamento, e você diz a comunicação mais perigosa que você pode dizer. A outra pessoa é o ar que eu respiro. Sem a outra pessoa eu não vivo. Tá fazendo a outra pessoa de muleta emocional. Dependência afetiva. Dependência. E onde tem dependência, não tem espaço para ter amor. Simples assim. É como tentar juntar água e óleo. Não vai juntar. Não passa água suja e água limpa pelo mesmo cano. Só passa uma de uma vez. E aí as consequências são inúmeras, né? Você vai estar sufocando o seu relacionamento e vai matar ele asfixiado. Quando você fica desesperado por afeto. Se a outra pessoa não te dá afeto, tem um porquê. Ou porque ela não gosta de você, ou porque ela tem algum problema emocional relacionado a isso. Tem pessoas que elas conseguem dar afeto com mais facilidade, tem pessoas que já sofreram tantos traumas afetivos ou não aprenderam desde criança a transmitirem afeto, elas encontram um pouquinho mais de dificuldade. Então tem porquês. E esse desespero por afeto é uma carência, é uma disfunção emocional. Gostar de carinho, gostar de dar e receber carinho é normal. Mas esse desespero, essa dependência que você cria da outra pessoa, ela é uma disfunção emocional e ela precisa ser tratada. Porque senão você vai estar sempre procurando no outro algo para preencher um vazio que tem em você. E esse vazio, quem tem que preencher é você mesmo. Eu sempre faço analogia com os meus alunos, quando eles trazem assuntos assim, com um copo d'água. Imagina um copo d'água. Se ele está pela metade, ele vai precisar de outra metade para preencher. Se essa outra metade for embora, ele vai ficar pela metade de novo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa ser um copo cheio. A outra pessoa ela vai vir para a tua vida para te transbordar. Mas se ela for embora, ela não vai levar um pedaço de você porque você está cheio. E como a gente se enche? A gente se enche de autorresponsabilidade e amor próprio. A gente entende que só de nós, depende o nosso sucesso ou o nosso insucesso. Então, seja um copo cheio para que as pessoas que passem pela sua vida, elas te transbordem. E não para que elas te completem quando elas forem embora, elas levem um pedaço de si. Tá? Porque se você fica esperando alguém para te completar, você sempre vai ter um vazio no seu peito. E esse vazio, ele dói. Eu sei que dói porque eu já tive esse vazio no peito.
E eu só entendi isso quando eu dei um tempo para mim e comecei a me conhecer e a ter amor próprio. Aprendi que a opinião dos outros em relação à minha pessoa, ela não importa. O importante é que eu olhe para mim e eu sinta orgulho da mulher que eu me tornei. Então, o importante é que você olhe para si e sinta orgulho de quem você se tornou. Goste de você, goste da sua companhia, se respeite. Porque muitas pessoas, para alimentar os vícios emocionais, elas perdem o respeito por si e aceitam qualquer coisa. Aceitam maridos agressores, aceitam mulheres com relacionamentos mulheres abusivas, porque existe. A gente fala muito de homem, homem é abusivo, homem é agressivo, mas o contrário também existe. Só que por uma questão de imposição da sociedade, o homem que falar que foi agredido por mulher vai virar motivo de chacota, né? Então aí a gente não tem tantos relatos assim, mas existem muitas mulheres abusivas, agressivas e que espancam e até estupram o sexo oposto. Então existem as duas vertentes e precisa ter cuidado, porque se você tem um vício emocional, uma carência muito grande, você vai aceitar qualquer coisa para sua vida. E lembra quem te criou. Quem te criou foi Deus. Deus não faz nada incompleto. Você já é completo. Você não precisa da outra metade da laranja. Você não precisa da tampa da panela. Deus já te fez completo. Você é a imagem e semelhança dele. E lembrando que Deus tem uma promessa para você. E não te fez para você ter nada mais, nada menos do que a abundância na sua vida, do que a plenitude, do que a felicidade. É isso que Deus deseja para você, que você seja feliz, que você seja abundante. Por isso que, se é para se fazer de vítima, se faça de vencedor, viu? E a quinta lei da autorresponsabilidade: se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Esse aí é fantástico também, viu? Se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Isso aqui aliás, essas 6 leis foram garimpadas, foram peneiradas, foram elencadas assim com muita sabedoria, com muito carinho, né, pelo PhD Dr. Paulo Vieira, e a gente é muito grato por esse conteúdo extraordinário que tão bem contribui com a vida das pessoas, que é esse livro, O Poder da Autorresponsabilidade, que a gente está fazendo essas lives, nós estamos trazendo esses conteúdos baseados nessa obra maravilhosa, que é um best-seller, que eu aconselho a você comprar, ler quantas vezes for necessário. Como a gente falou ontem, nós já lemos esse livro algumas vezes, e cada vez que a gente lê, é algo extraordinário que acontece com cada um de nós, né? De forma particular, eu sempre me surpreendo com os resultados. E se é para justificar os seus erros, aprenda com eles. Os erros é um professor na sua vida, né? E você precisa tratá-lo como tal, né? Porque existe uma máxima, né? Errar é humano, continuar no erro, permanecer no erro é burrice, né? O pessoal fala isso, né? A Ili também tem esse ditado, ou é só aqui no Ceará? Tem também. Tem, né? Eu diria que não aprender com os erros, né, seria insano, né? Para não dizer que é burrice, né? Porque a experiência do erro, o Padre Fábio de Mello, ele fala, eu acho que em uma de suas músicas ele gosta de falar, e quando ele canta aquela música, O Caderno, né, que é um clássico da música popular brasileira, e ele remete à sua vida escolar e fala que quando ele estava aprendendo a escrever e errava, e ele ficava meio constrangido, a professora percebeu e disse: vira a página. Vira a página, olhe para o seu erro e comece de novo.
Aprenda com ele. E ele conclui dizendo que o erro é a fantástica experiência de encontrar o acerto, né? Então, ele fala que com o erro, ele aprendeu a acertar. E não tenha medo de errar. Não tenha medo de errar. Errar faz parte. Todas as pessoas, as mais brilhantes da humanidade, aquelas pessoas que impactaram o mundo, elas erraram. A diferença é que ela, ao invés de justificar os seus erros, elas aprenderam com eles e buscaram acertar, sem justificar o erro, mas sim aprendendo com a experiência que o erro traz, para que elas pudessem acertar e se tornar quem elas se tornaram. Pessoas de sucesso, pessoas que impactaram o mundo. Pegando aí o que o Rômulo falou, eu quero deixar uma frase para vocês. Pessoas realizadas e autorresponsáveis acreditam, de fato, que tudo de ruim que lhes acontece não são erros, muito menos fracassos. São efeitos, são resultados. Qual é uma das leis de Newton? Toda ação gera uma reação. Tudo que você fizer, ele vai te dar um resultado, ele vai te dar um feedback. Então, o que você faz? Você anota. Lembra que eu deixei a tarefinha? Coloque num papel todos os resultados que você teve no seu dia. Se foram mais resultados produtivos, se foram mais resultados negativos, né, não tão produtivos assim, você vai ter uma ideia de como está a sua vida hoje. Você vai ter uma ideia de como está o seu progresso. E você tendo ali os seus resultados, sendo negativos ou positivos, você consegue ver aonde você errou, como você conserta esse erro. Porque até o último dia da sua vida, você pode e você tem a oportunidade e a chance de fazer diferente. Se você ficar repetindo todos os padrões todos os dias, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, se você identificar os padrões disfuncionais, os seus vícios emocionais, você vai conseguir fazer diferente, com autorresponsabilidade. Por que a gente resolveu fazer essas lives, usando como base este livro que mudou as nossas vidas, pelo menos a minha, ele mudou bastante a minha forma de me ver e ver tudo que acontece à minha volta. Porque nem todo mundo tem tempo de ler um livro e nem todo mundo tem o conhecimento que a gente tem. Então a gente está trazendo um pouquinho para vocês terem um pouquinho de autoconhecimento, para vocês terem um pouquinho de consciência. Mas esse livro ele é fantástico, porque ele traz também exercícios, e você vai respondendo os exercícios conforme você vai lendo. Então é importante que vocês comprem esse livro e façam os exercícios, assumam um termo de corresponsabilidade com a vida de vocês. E lembre-se, o erro ele é uma etapa fundamental do aprendizado. Por mais que você, eu, Ali, o Rômulo sejamos autorresponsáveis, a gente vai errar. A gente não está deixando de ser ser humano. Claro. Agora, o que vai fazer toda a diferença é como que eu vou interpretar aquele erro. Vamos trazer aqui para o pilar profissional, no setor de vendas. Não fiz uma venda porque o cliente não estava tão bem. Não fiz uma venda porque o produto é caro. Não fiz uma venda porque está todo mundo sem dinheiro no meio da pandemia. Você está buscando justificar o erro. Será que a sua abordagem na venda foi a melhor possível? Você estudou o cliente? Você sabia quais eram as dores dele? Sabia quais as necessidades? Quais técnicas de venda você usou? Ou você já chegou assim, na cara do cliente, temos isso, e nem perguntou o que o cliente estava procurando. Você precisa gerar empatia com o próximo, você precisa se conectar ao próximo para você ter um resultado positivo. Você simplesmente jogar um monte de coisa em cima de alguém não vai gerar conexão.
Muitas vezes, Se que você nem traz muitas opções, a pessoa fica perdida. Vamos trazer um exemplo de uma loja de sapato. Quando o vendedor traz umas 10 caixas de sapato de uma vez, a decisão fica mais fácil? Não. Agora, se ele trouxer apenas 3, já baseado em tudo que você disse, eu estou precisando de um sapato para usar todo dia, um sapato que seja bonito e confortável, que eu vou passar o dia com ele, e um sapato que dure bastante, porque eu já comprei uns baratos que com um ano o bicho já não prestava mais. Essas 3 opções que ele vai trazer são muito mais assertivas. Felipe, e eu aprendi bastante, eu sou a prova viva dessa lei aqui, de aprender com os meus erros, e eu me identifiquei bastante quando você trouxe esse exemplo, porque lá no início, quando eu comecei, eu imaginava que eu era vendedor de ótica, né, de uma grande rede de ótica no centro de Fortaleza. E eu tinha na minha cabeça que quanto mais opções eu desse para o meu cliente, eu estaria à frente do meu concorrente. E aí eu comecei a perceber que eu estava levando uma confusão para a mente do meu cliente e eu perdi o time da venda. Eu comecei a me comunicar diferente. Lá eles nos davam. Olha como a gente aprende com os nossos erros. É bem didático isso aqui. Lá eles nos davam, mandou confeccionar umas bandejas para colocar as armações nas bandejas e isso valoriza o produto que você vende, entendeu? Porque quando você pega, vamos colocar aqui, se eu estou vendendo óculos, eu pego aqui os óculos, aí trago desse jeito assim, ó, um monte de óculos. Coloco em cima da mesa, eu estou comunicando da maneira que eu estou agindo, que aquele meu produto não tem valor, ele é qualquer coisa. Mas quando eu coloco, aqui é uma bandeja de veludo, quando eu coloco o produto na bandeja, olha como muda a comunicação visual. Coloco sobre a mesa, sobre o balcão de atendimento. Estou falando de armações de óculos, né? Coloco aqui, mostro para o cliente, pegando com as 2 mãos. Estou dando treinamento de venda aqui. E coloco no rosto dele, Quem sabe faz ao vivo. ou dela, além de eu mostrar, de eu estar fazendo aqui o gatilho da exclusividade, né? Pouquíssimas peças. O cliente, eu já sondei o que o cliente queria, então eu trouxe aquilo de forma assertiva. Olha, eu aprendi com os meus erros. Sábado, que eu não participei da live, foi? Foi sábado? foi. Foi a inauguração da ótica de um grande amigo meu, né? E eu fiz questão de estar presente para poder dar uma força, um apoio, nem que fosse moral. Mas na realidade eu arregacei as mangas e fui vender. E chegou uma senhora lá na loja e ela estava falando para o vendedor e tadinho, ele estava ansioso, louco para vender. E ela falando que queria algo discreto. E ele trazendo armações e nada discreta. Ele não tinha ouvido, mas não é porque ele não é um bom vendedor, é porque ele estava ansioso para bater o centro, fazer o primeiro gol, executar a primeira venda. Eu não me contive. Quando ela disse eu quero algo discreto, que eu vi que ele não estava trazendo o que ela queria, eu peguei uma armação, disse, dá licença, por favor, me permita colocar essa armação no seu rosto. Quando eu coloquei, a irmã dela e o irmão dela, disse assim, essa ficou perfeita.
Enfim, para encurtar a história, que nós já estamos com quase 2 horas de live. A cliente comprou, pagou o preço que a gente pediu, simplesmente por quê? Porque lá atrás eu aprendi com os meus erros, passei a me comunicar de forma diferente e comecei a colher os frutos. Como é que você tem se comunicado? Você tem aprendido com seus erros? E não só isso, né, Rômulo? Gera aquele sentimento de empatia, de pertencimento, de merecimento, Claro. de importância. Você, Reciprocidade também, né? exatamente. Então, assim, não é só a comunicação verbal. O seu corpo ele precisa falar, suas atitudes precisam demonstrar que o cliente é importante. A Mariana Sim. colocou assim, valorizar o seu produto. Perfeito. Mas o cliente também se sente valorizado. Entendeu? Sim, Verdade. Ele se verdade. sente importante, ele se sente pertencente. Gera aquele sentimento de exclusividade. Então, isso, atrelado a algumas falas, né? É compra garantida. E o cliente sai dali satisfeito falando bem de você para